Renovo os votos de boas noites a todos vocês aqui presentes aqui na Associação Espírita de Xeirense, aqui, assim como todos aqueles que nos veem através dos seus lares. A todos, bem-ajam. Vamos então falar sobre o Natal. Como sabem, faltam apenas 4 dias para este evento que é conhecido, sobretudo, no mundo ocidental. O objetivo desta palestra é que, quando sairmos daqui, levemos outra imagem desta celebração. Uma imagem mais espiritual e menos material. Quando falamos no Natal, pensamos em quê? Logo, quase de forma automática. Muitos diriam na árvore enfeitada, no presépio, no Pai Natal, na troca de prendas e na comida, que por vezes é farta e escassa na maioria dos lares. Qual é o significado que o Natal tem para mim, de facto? Muitos até podem dizer, celebra-se o nascimento do menino Jesus. Certo. Mas e daí? Qual é a lição que se tira do nascimento do menino Jesus? Porquê é que celebramos nesta época e não noutra? Porquê o dia 25 de dezembro? Vocês sabem que no ano em que Jesus encarnou entre nós, traçou-se aí, digamos, um ponto que dividiu a história em duas. Foi o ponto zero, antes de Cristo e depois de Cristo. Só para verem a importância deste espírito. Ninguém ouve falar de depois de Gandhi, antes de Gandhi, ou de outra personalidade qualquer. Nos Evangelhos, relatam que Jesus nasceu a quando, ou quase no fim do reinado do rei Herodes. O rei Herodes terminou o seu reinado por volta do ano 4 antes deste ano 0. Logo, os historiadores defendem que Jesus terá nascido cerca de 6 ou 5 anos antes do ano que nós conhecemos. Outros dizem que foi no início da primavera, março, abril, 25 ou 26 de março. A Igreja Ortodoxa celebra no dia 6 de janeiro. Tantas datas. Agora, porquê escolher-se o 25 de dezembro? Para aqui vamos ter que recuar um pouco na história, para depois entrarmos na visão espírita desta celebração. No século III da nossa era, um imperador chamado Aureliano, em Roma, instituiu uma festa chamada Saturnália, provavelmente em honra do deus Saturno. O inverno, naquele tempo, ainda era uma época triste, fria, as noites eram longas e os dias eram curtos e a comida era escassa. E para que houvesse um pouco mais de ânimo da população, instituiu-se esta festa. E esta festa era uma espécie de uma reverência a um deus romano, o deus Apolo. Este deus que conduzia uma carruagem naquele dia mais pequeno do ano, o dia 25, e quando ele levava esta carruagem, atrás de si nascia aquilo que eles chamavam o Natalis Solis Invictus. O nascimento do Sol poderoso ou do Sol invicto. Nesta altura, até os próprios escravos podiam festejar. E as pessoas comiam. A comida era escassa. Comiam frutos secos. Agora eu abro um parênteses. Não será daí que vem a tradição de se fazer o bolo rei com os frutos secos? E fez parênteses, porque não passa de uma suposição. Os chineses
defendem que, e muitos viram, que no ano 6º ou 5º, antes do ano 0, observou-se nos céus um grande cometa que fazia o mesmo trajeto que a dita estrela de Belém. No ano 6º. Bom. Acontece que, mais tarde, no século IV, um imperador, porque havia muitos imperadores naquela época do século IV, um imperador chamado Constantino, filho de Helena, uma mulher já espiritualizada, porque já conhecia o Cristo, e costumava falar com o seu filho Constantino sobre Jesus, o seu papel, a sua figura, a sua mensagem. Constantino, numa noite, teve um sonho. Teve um sonho porque Roma estava dividida. E teve um sonho que estava a defrontar um exército mais pequeno. E esse exército transportava um estandarte. E nesse estandarte tinha um símbolo da cruz, e debaixo do símbolo da cruz dizia assim: com este símbolo vencerei. No dia seguinte a esse sonho, Constantino, às portas da ponte, chamada Ponte Milvia, na zona de Roma, estava a olhar para o exército com o qual iria degladiar e cujo comandante era também um imperador. Esse exército era menor que o dele, e esse exército venceu o dele. Com essa batalha, deu-se uma espécie de reunificação do Império Romano, e eles, a partir daí, abraçaram como religião a mensagem de Jesus. E aí, meus amigos, começa a adulteração da mensagem pura do Mestre. Uma das coisas que eles fizeram, provavelmente a que menos estragos fez na mensagem, foi modificar o Natalis Solis Invictus, já não o nascimento do Sol Poderoso, mas o nascimento de Jesus, que se comemorava a 25. E por isso a razão da data de 25. Agora temos aqui o 25 de dezembro. E o aspecto aqui do Pai Natal? Como é que surgiu esta figura do Pai Natal? Já começamos a ver aqui um pouco o trabalho que o plano espiritual inferior começa a ter devagarinho para substituir a figura imponente e importante do Mestre Jesus por outra. E agora vamos começar a cruzar os dados. Nasce na antiga cidade turca, chamada cidade Pácara, um menino chamado Nicolau, cujos pais eram ricos. Nicolau já trazia consigo aquela tendência para fazer aquilo que a Ana Luísa falava há pouco, a caridade ou a solidariedade. Ele trazia isto consigo, era já inato dele. Mais tarde estuda no seminário e forma-se padre. E começa, quando os pais morrem, ele herdando uma grande fortuna, ele começa de forma às escondidas, de forma secreta, a dar as ditas esmolas aos mais pobres. Às raparigas novas que queriam casar e que precisavam de um dote, que é uma quantidade de dinheiro, ele oferecia de forma secreta. O que é que fazem hoje? O que é que faz hoje o Pai Natal às crianças? Os presentes vêm pela chaminé, de forma secreta. Elas não sabem como é que os presentes aparecem. Começa ao pouco a instituir-se esta figura. Mais tarde, Nicolau passa de padre para bispo e presencia o concílio de Niceia em 325, onde começa a grande adulteração do cristianismo puro que hoje conhecemos. Hoje, essas adulterações são altamente castradoras. Falam daquilo que a Carla falava a semana passada, de um Jesus que é Deus, que de facto não o é, de um Deus que nos limita, que nos castiga, que nos pune e que nos mantém na infância espiritual ainda. Mas graças ao consolo que a doutrina espírita nos vem trazer, vamos
extrapolando, vamos saindo dessa redoma. E ainda bem. Nesse concílio de Niceia estava presente a mãe de Nicolau. Para quê? Para, de certa forma, arbitrar as adulterações que iam ser feitas, para que não houvesse extremismos. E ela estava lá. Mas não conseguiu parar este ímpeto. Nicolau, depois de morrer, é beatificado e fica conhecido por São Nicolau. E ele era visto como uma pessoa que Deus usava para fazer autênticos milagres, ajudando os mais necessitados, os mais pobres. Obedecendo aquela máxima do Evangelho que a tua mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. Às escondidas, sem humilhar ninguém. Mais tarde, no século XIX, dá-se uma grande imigração turca para os Estados Unidos. E os turcos levam o quê? A tradição do São Nicolau. Na América, traduzido, passa para Santa Claus. 1930, uma grande bebida cujo nome não vou aqui nomear, cujas latas são vermelhas, faz uma campanha publicitária para que as candidaturas sejam no sentido de saber qual é o símbolo que essa bebida vai adotar. Adivinhe qual foi que adotou. É do Santa Claus. Nicolau, o genuíno, tinha barbas, mas era mais magrinho. Esta bebida engordou o São Nicolau e vestiu da cor da bebida de vermelho. E esta campanha publicitária, este marketing foi tão intenso que se tornou na figura principal do Natal. E onde é que entra aqui a árvore que nós enfeitamos? Nos países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca, nesta altura do dia mais curto do ano, costumava-se enfeitar uma árvore em reverência ao deus Odin, para que ele trouxesse uma época próspera, rica. E o que é que se fazia? Aquilo que nós hoje em dia fazemos, uma espécie de promessas. O povo dava oferendas para receber em troca do alto do Deus riqueza, bem-estar, bonança. O que é que acontece hoje? Fazemos promessas. Fazemos negócios com Deus ou os deuses. Houve um indivíduo na história que quis pôr o Natal no seu devido lugar. Francisco de Assis. Em 1200. Ele teve uma ideia. Basta de falsificações. Vamos pôr isto no sítio certo. O que é que ele fez? Ele quis então encenar o nascimento do menino com figuras. E pediu à diocese para o fazer, ao qual foi autorizado. E então surge daí o presépio, que no hebreu quer dizer manjedoura. Já temos aqui o 25 de abril, o 25 de dezembro, o Pai Natal, a árvore e o presépio. As prendas que eles ofereciam. E a comida, para quem tem, come em abundância. É este Natal que estamos a viver. Há uma coisa que tem que ser dita aqui. Não há mal em nada dessa simbologia que eu acabei de escrever. Não há mal que daí venha. Porque a doutrina espírita não está contra nada, esclarece apenas. Agora, o mal é isto enevoar a figura e a mensagem principal de tudo isto. É aqui que está o mal. E já viram como a espiritualidade mais materialista trabalha a subtileza como eles nos atraem para o consumismo desenfreado, para o stress,
todas estas luzes, toda esta música, todo este luxo, nós somos desviados, sem darmos por isso. E chegamos aos dias de hoje, a este tipo de Natal. É claro que isto é bonito, mas há um aspecto muito positivo nisto. Mesmo quando vamos às compras, há sempre um lado bom em tudo. Quando nós vamos às compras, nós já vamos a pensar: o que é que eu vou oferecer à minha sogra? E digo o nome dela, penso no nome dela. O que é que eu vou oferecer à minha mulher? O que é que eu vou oferecer ao filho? O que é que eu vou oferecer aos sobrinhos? Há uma troca de pensamentos, uma rede de pensamentos enorme no mundo inteiro. O que é bom. Os aspectos, mesmo diante de todo este materialismo, os aspectos da solidariedade aumentam. As pessoas estão mais sensibilizadas. É um facto. É um facto que assim seja. Temos que começar a repor. E temos 4 dias. É pouco tempo. Mas podemos já começar este ano a fazer um Natal um pouco diferente. Vocês já repararam que o Natal é um aniversário. Nós comemoramos um aniversário. E este aniversário é um pouco esquisito. Porque é o único aniversário que nós comemoramos no qual não se fala, ou raramente se fala, do aniversariante. Temos jantares de Natal em família, temos jantar de Natal no trabalho, temos jantar de Natal com outros amigos e a figura principal raramente é mencionada. Raramente ou nunca. E é interessante que, em termos de prendas, ele é o único que não recebe. Recebe os convidados. Jesus não quer prendas nenhumas. Nunca quis. A querer alguma coisa, ele quer aquilo que o verdadeiro Natal representa. Renascimento. O Natal é renascimento. É uma espécie de, para nós, numa linguagem mais espírita, é uma espécie de reencarnação dentro da reencarnação. É hoje eu renascer. É hoje ser o meu ano zero. Para que o anterior seja o antes de Pedro e a partir da manhã, o depois de Pedro. Que o homem velho desapareça para dar lugar ao homem novo. Que o homem materialista, consumista, dê lugar ao homem mais espiritualizado. Esta é a verdadeira mensagem de Natal. Nós não podemos esquecer no meio disto tudo então a origem, aquela imagem. José, muito pouco falado. José, mais velho que Maria, andando por campos em Belém, campos de pastores, campos áridos, desérticos e sem abrigo. O que é que havia lá? Algumas furnas, algumas cavernas nas encostas desses campos. Das duas, uma, ou a pessoa dormia ao relento, ou obrigava-se a ir, juntamente com os animais, que também iam aí à noite. Os animais eram tidos como riquezas, como também proteção. Maria entra em trabalho de parto. E é nessa noite abençoada que nasce o espírito, que os livros de espíritos menciona, o espírito mais evoluído que a humanidade já viu. Jesus. Jesus vem com a mensagem que os judeus, e Saulo era um deles, doutor da lei, os judeus estavam à espera de um Salvador que trouxesse uma mensagem poderosa para que os judeus se tornassem um povo acima dos demais. Mas não foi isso que aconteceu. E Jesus terminou a sua encarnação como nós bem conhecemos. Não era bem aquilo que estavam à espera. Então que façamos um pouco a exemplo de Saulo, que perseguiu e matou cristãos. Não é nisso que devemos imitá-lo, não. Mas ele julgava que estava a fazer o que era correto. Que os cristãos eram perigosos para a sua causa, para a sua doutrina. Mas, se vocês repararem, a determinada altura, Saulo, na estrada de Damasco, perante uma luz que o ofuscava, caiu do cavalo. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É como se o Mestre estivesse a falar com cada um de nós: por que me persegues?
Porque te desvias de mim e vais para o materialismo, para o consumismo e te distrais com toda essa luz artificial. Paulo podia-se ter desculpado dizendo: eu persigo-te e aos teus seguidores, que foi assim que os meus pais e os meus antepassados ensinaram. Ele não se desculpou. Paulo, em relação à questão de Jesus, responde com outra questão: Mestre, o que queres que eu faça? Mais tarde, nas suas cartas, especificamente na segunda carta que ele escreveu a um amigo chamado Timóteo, ele diz assim: já não sou eu que vivo, mas é Cristo, o Cristo que vive em mim. Esta é uma mensagem, meus amigos, de renascimento, que começa a partir de agora, neste Natal já, a caminhar em frente, numa caminhada mais espiritualizada, mas sem sentimentos de culpa. Desprovido de qualquer culpa. Saulo não se desculpou. Só se sente culpado aquele que se desculpa constantemente. Caminharmos sem culpas. Daqui para a frente. Porque o antes de já foi. E noutra coisa, entrarmos nessa nova caminhada, neste novo renascimento, sem depositar expectativas nos outros. Porque a desilusão vem de certeza. Ai, estou desiludido com o fulano tal. Que eu pensava que ele era assim, que ele era assado. E ele, afinal, é como é. Não depositar expectativas em ninguém e tentar não julgar os outros. É o novo renascimento. Mas é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Francisco Canto Xavier dizia que todos os dias que, quando acordamos, Deus dá-nos uma página em branco para nós reescrevermos a nossa história. Para nós corrigirmos erros. Para nós escrevermos coisas novas. Porque muita gente pensa que nós estamos aqui para sofrer. Não, nós estamos aqui para aprender e para repor os desequilíbrios do passado. Aprender e repor os desequilíbrios do passado. E esta folha, que nos é dada todos os dias quando acordamos, um dia fará parte do dossiê que é a nossa vida. Ou seja, hoje, quando acordamos, já nos foi entregue uma folha. O que é que eu escrevi nessa folha hoje? Amanhã, quando acordarmos, lembremos assim: já tenho uma folha branca na minha mão. Como é que eu vou preencher esta folha? Todos os dias. É por isso que nós dizemos muitas vezes o Natal é todos os dias, ou devia ser todos os dias, ou quando um homem quer. Não é o Natal das prendas, não é nada disso. É os renascimentos, o nosso renascimento, a nossa reforma deve ser diária. Não só no dia 25 de Abril, que depois já não é a data correta, mas que pouco importa. Sempre. É um pormenor. 25 de dezembro. Eu estou a falar... É uma revolução. É uma revolução. É uma revolução, neste caso, espiritual. Se calhar foi mesmo 25 de Abril, porque falo um dos estudiosos, foi no início da primavera. Portanto, Emmanuel, no livro Pão Nosso, afirma que o Cristo vem-nos trazer o código para a felicidade. E sabem como é que ele nos transmitiu o código para a felicidade? Através do Sermão da Montanha. O Sermão das Bem-aventuranças. Ele dizia: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados quer dizer felizes serão todos aqueles que passarem por estas ditas amarguras que são passageiras, porque serão consolados. Gandhi, nas suas memórias, escreveu o seguinte. Ele disse que se fossem abolidas todas as filosofias da Terra e só restasse o Sermão da Montanha, nós teríamos o suficiente para caminharmos na nossa senda evolutiva. Basta o Sermão da Montanha. Está lá tudo. Está lá tudo. Esta época é oposta a outra que se aproxima a passos largos, que é o Carnaval. Esta época, por causa da sua psicosfera mais suave, mais equilibrada,
é propícia a tratamentos que nos vêm da espiritualidade e com a nossa força de vontade, a tratamentos de desobsessão. No livro Memórias de um Suicida, por Ivone Pereira do Amaral, diz que é nesta época que Maria de Nazaré vem com as suas caravanas de auxílio à terra para auxiliar os que mais sofrem, neste caso concreto os suicidas. Nesta época. No Carnaval dá-se o oposto. É uma psicosfera propícia a princípios de processos obsessivos que se podem tornar graves. Agora, estamos a falar disto, tudo bem. O que é que nós podemos fazer para alterar um pouco esta imagem do Natal tão mercantilista, tão materialista? Olha, está ao alcance de todos. Temos crianças lá em casa, vou deixar de dar presentes? Não é preciso chegar a esse ponto. O Natal, a consoada é já sexta-feira agora. Nós podemos começar todos os anos agora, se quiserem, até ao dia 25, não comprar coisíssima nenhuma. Vão ver que vão ficar muito mais relaxados. Comprar apenas depois do Natal. Quais são os benefícios? As lojas quase vazias. Não há tanto stress nas ruas. Estou mais calmo a fazer as compras. Se calhar não preciso comprar tanto. E aí os preços se calhar vão baixar um bocadinho. Só temos a ganhar com isso. E dá-se prendas na mesma. Combinar lá em casa. Não, agora é para o aniversariante que é Jesus, que nos vem trazer esta palavra, e Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só virão ao Pai através de mim, porque Ele é um modelo e guia da humanidade. Ele é um modelo, e o que é um modelo? É aquele que nós devemos imitar. E porquê que Ele guia? Porque é aquele que nós devemos seguir. Porque Ele fala sempre em verdade, vos digo. Ele fala na verdade. E seguir com Ele. Então depois do Natal, sim. Dá algum presentinho aqui ou acolá. Mas começar a ensinar às crianças que o Pai Natal não existe. Se calhar muita gente daqui, ou mesmo aqueles que estão lá em casa, vão ser daqui desiludidos. E isso é bom. Porque andamos muito tempo iludidos. E a desilusão é ótima. A desilusão é ótima para começarmos a ver as coisas de outro prisma mais espiritualizado. O Pai Natal há de ter paciência, fica ali agora no canto, porque Jesus vai ficar para o centro agora. Jesus tem que ir para o centro, meus amigos. As famílias estão como estão porque relegaram Jesus não para segundo plano, mas para 10º plano. E as famílias vão se abaixar. E as famílias vão se desestruturar ainda mais. Será que nós estamos à espera? Nós temos um mestre, mas nós não estamos a aproveitar o mestre. Nós estamos à espera de uma mestra. Essa mestra chama-se dor. E essa mestra vai nos levar para o caminho certo. Essa mestra, dor, levou os jovens de 18 a 19 anos na Grande Guerra, que ficou conhecida pela Primeira Grande Guerra, quando houve a Segunda. Porque se não houvesse a Segunda, era só a Grande Guerra Mundial. Esses jovens, perto de uma cidade de Ypres, na Bélgica, tínhamos aqui as trincheiras com os soldados alemães e a cerca de 350 metros tínhamos os soldados aliados ingleses e franceses, belgas, do outro lado. No dia de Natal, isto descrito por um soldado britânico, quando escreveu à sua mulher, Connie. Ela disse que foi, apesar de estar em guerra, foi um dos dias mais lindos da sua vida. Foi uma linda manhã, gelada, úmida, mas linda. Porquê? Ele disse, o soldado inglês disse, infelizmente, não fomos nós que tomamos iniciativa, foram os alemães. Os alemães começaram a cantar. Aquela música que ouviram antes foi um dos cânticos, Noite Feliz. Eles começaram a entoar. Eles levantaram uma vareta com uma bandeira branca, tipo tréguas, e começaram a cantar. No outro lado, imitaram e começaram a cantar em inglês e francês, cânticos de Natal. Os alemães começam a sair das trincheiras. Os outros ficam assustados, mas veem que eles vêm em paz e vêm desarmados. Os outros também saem das trincheiras.
Eles começam-se a cumprimentar, a falar nas suas línguas, mas a língua universal do afeto ultrapassa a diferença das línguas. Eles começam a oferecer bebidas, charutos, enchidos. Começam a falar das suas mulheres, dos seus filhos, porque naquela altura casava-se cedo. E concordaram tréguas entre si, pelo menos durante a época natalícia. Infelizmente, os superiores os castigaram e a guerra voltou. Mas esses soldados disseram que nunca mais esqueceram aquele Natal. Que nós não esperemos por uma guerra ou pela dor para sentir o verdadeiro Natal. Que comecemos já a praticar aos poucos. Comecemos já a olhar para este ambiente de outra forma. O Natal no dia 26 de dezembro, é 27 de dezembro, 28, 25 de abril, já agora, também é. É todos os dias do ano o Natal. E vocês vão ver que a psicosfera aos poucos se vai melhorando. Mas os nossos irmãos que se comprazem porque a mensagem prejudica muita gente, esta mensagem de Jesus incomoda muita gente, a doutrina espírita incomoda mais porque é mais clara, mas este é o caminho. É este o caminho. Não há volta a dar. Recuar é uma espécie de suicídio espiritual. É seguir em frente com Jesus e termos cada vez mais confiança em nós. Confiança em nós. Caminharmos sem culpas, sem expectativas no outro, nos outros, sem tentarmos julgar o próximo e confiando em nós, sabendo que nunca estamos sozinhos. Um Feliz Natal para todos.